Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Eu quero convidar a você para tirar uns minutinhos do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor tem para você hoje vai falar ao seu coração e vai abençoar a sua vida. Deixe o seu like, se inscreva no canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas por essa palavra. Que Deus te abençoe. Abra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Senhor, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Senhor, que agora não mais eu, Senhor, mas que o teu Espírito, Senhor, neste lugar. Senhor, venha derramar a tua glória neste lugar, que a minha boca seja a tua boca neste lugar, Senhor. Assuma o controle, aleluia. Louvado e exaltado é o teu nome, fala, Senhor, porque a tua igreja te ouve, em nome de Jesus. Amém? 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Aleluia. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprida será o teu caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. E ele lhe disse: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma mansa voz, suave e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz que dizia: Elias, o que fazes aqui? Amém. Podemos aceitar em nome de Jesus. Nós estamos vivendo o tema da campanha Impacto. Então a mensagem não poderia ter outro tema, outro título, a não ser o impacto da presença de Deus. Aqui o contexto dessa palavra diz respeito ao rei Acabe e a Jezabel e Elias, o profeta. Elias é levantado numa época difícil, aonde o rei Acabe assume o seu reinado. Ele foi o 7º na sucessão dos reis de Israel.
E por uma questão política, Elias então casa-se com a princesa Jezabel, princesa dos Sidônios. E essa aliança, esse casamento, não foi algo que agradou a Deus, porque existem alianças que não provêm do Senhor e não agradam ao Senhor. E este casal introduziu então na cidade, no povo de Israel, a idolatria aos deuses Baal e Azera. Aleluia. E isso diz o texto que provocou muito a ira do Senhor. Aleluia. E é neste contexto que o Senhor levanta Elias para algo extremamente difícil, algo extremamente desafiador. Primeiro, para se opor. Segundo, para denunciar. Terceiro, para declarar, para lembrar o povo de Israel. E quarto, para reconciliar este povo com Deus. Aleluia. Se opor ao que, pastora Karen? Se opor à idolatria. Denunciar o que? Denunciar a degradação espiritual em que se encontrava o povo de Deus naquele momento. Lembrar o que, pastora Karen? Lembrar o povo de que apesar das dificuldades, apesar das lutas, existia um Deus em Israel. Aleluia. Reconciliar o que? Reconciliar este povo com o seu Deus. Missão difícil. Aleluia. E eu faço menção desta palavra porque muitas vezes nós temos a tendência, devido à nossa natureza, de buscar as facilidades da vida. Mas eu quero dizer a você que assim como Elias estava diante de um grande desafio, sempre nós teremos desafios grandes para enfrentarmos. E não devemos buscar as facilidades, devemos buscar o Deus que torna todas as coisas possíveis. Aleluia. Elias tinha uma missão. Elias tinha um propósito. Eu quero dizer a você que você tem uma missão. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você tem uma missão. Amém. A sua vida não é uma vida sem propósitos. Existe um propósito maior para você. Existe um propósito maior de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E assim como Elias, Deus começa a iniciar um processo com Elias e diz a Elias: Elias, vai diante de Acabe, se coloca diante de Acabe, e diz a palavra do Senhor que ele profetiza uma seca. E conforme a palavra de Elias, assim o Senhor confirma a palavra de Elias, porque o Senhor não permite que a palavra do seu povo caia por terra. Amém. Aleluia. E aí diz o texto que havia uma grande seca, que durou 3 anos e 6 meses, conforme a palavra do homem de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, igreja, com aquilo que sai dos nossos lábios. Aleluia. Use a sua boca para profetizar. Profetize em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor vela. Aleluia. Aleluia. E aí depois o Senhor disse para Elias: Elias, vai para Sarepta. Sarepta significa fornalha. Sarepta significa refinar. Elias agora tem a missão, a ordem de ir para um lugar aonde é uma fornalha, aonde o Senhor irá refinar a sua fé, porque é assim que Deus faz com aqueles que Ele tem propósitos. Aleluia. Deus tinha propósito para Elias. E aí o Senhor diz assim: vai para Sarepta, porque lá eu ordenei a Elias, uma mulher, uma viúva, que irá te sustentar. Quando a gente imagina uma pessoa sustentar, a gente imagina que no mínimo ela vai ter condições para isso. Quando Elias chega lá, Elias se depara com uma mulher que está vivendo um estado de miséria,
de fome, de escassez. Mas como? Se ela foi separada para alimentá-lo. Sabe por quê, igreja? Porque para Deus, aleluias, aquela fome não era problema. Aquela escassez não era problema. Para Elias, para aquela mulher, até poderia ser, mas para Deus não, porque o Senhor se revela através dessa situação, através da fome, através da escassez. O Senhor se revela ao profeta como um Deus providente, como um Deus que envia um suprimento no tempo, aleluia, em que o Senhor está te preparando para algo maior. Aleluia. O Senhor envia um suprimento. A fome e a miséria da viúva não era um problema para o Senhor, porque Ele envia o suprimento. Aleluia. Diz o texto que um pouco mais à frente, essa viúva tem um filho, e esse filho enferma, e esse filho vai piorando esse estado de saúde, a chegar até morrer. Aleluia. E aí essa viúva diz para o profeta: tu vens a mim para me lembrar dos meus pecados? Porque ela entendeu que a visita do profeta lhe tinha ocasionado aquela situação. E ela não estava errada. Porque se você examinar o texto, vai dizer: e o Senhor matou, e Elias clamou, e o Senhor tornou a dar vida. Tinha um propósito. Queridos, as coisas que acontecem na vida do crente tem propósito. Até a tua dor, eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento, mas eu quero dizer que tudo aquilo que o Senhor permite é para um propósito maior. O Senhor está trabalhando na vida do profeta. O Senhor tinha um propósito grande lá na frente para o profeta. O Senhor precisava se revelar ao profeta, e ali o Senhor está falando para ele assim: olha, a morte é um problema para você, mas não é. Aleluia. Quantas vezes, diante de algo que está morto nas nossas vidas, nós ficamos lamentando e chorando, quando o Senhor está dizendo: não, não é para lamentar, mas é para clamar. Porque diz o texto que quando essa viúva vai ao encontro de Elias, então Elias não lamenta, não reclama, mas ele pega a criança, ele toma para si, ele leva para o teu quarto. E lá no teu quarto, então ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor. Às vezes nós precisamos clamar um pouco mais. Às vezes nós precisamos suplicar um pouco mais. Aleluia. É só isso que às vezes o Senhor espera de nós. Às vezes é tão pouco, mas não compreendemos o que o Senhor está querendo de nós. E aí Elias pega essa criança e Elias clama ao Senhor. E quando Elias clama, então diz o texto que o Senhor faz com que o espírito dessa criança torne novamente ao seu corpo, e essa criança passa a viver novamente. O que Deus está dizendo hoje para nós? Olha, o sonho morreu, o projeto morreu. O que é que não está dando certo? Aonde é que você está perdendo a esperança? O que é que você não tem acreditado mais? E isso pode ser um problema para você, mas não é um problema para mim. Clame, não lamente, não reclame, não chore, mas clame, mas ore, mas busque um pouco mais. É só isso que eu espero de ti, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, canta lá, baixaia, nagaçu. Aleluia. Aí um pouco mais à frente, o Senhor se coloca diante de Elias e fala para ele assim: Elias, vai diante do rei Acabe, porque vou eu enviar chuva para a terra. Repita comigo: chuva para a terra. Chuva para a terra. Chuva, mais forte. Profetiza. Chuva para a terra. Eu profetizo chuva sobre a sua vida. Eu profetizo a chuva abundante do Senhor, porque a chuva na Bíblia significa
Eu profetizo a chuva sobre a sua vida. O Senhor estava doutrinando aquele povo, mas já era tempo do Senhor enviar a chuva, porque estava faltando o alimento. E não era a intenção do Senhor matá-los, nem permitir que eles morressem. Só que antes de vir a chuva, antes do profeta orar, algumas coisas tiveram que ser consertadas. Elias se coloca diante do rei Acabe e fala para ele assim: olha, reúne todo o povo de Israel, coloca todo o povo de Israel no monte Carmelo. É porque tem o monte da Horebe também, que eu vou falar depois. No monte Carmelo. Aleluia. E aí então o rei Acabe reúne todo o povo de Israel. E aí ele diz assim: olha, chama também os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá, chama todos. E aí Elias começa a dar estratégia do que era para ser feito naquele lugar e diz assim: olha, clamai o Deus de vocês. Se ele responder, então seja o Deus de vocês. Mas eu vou clamar o meu Deus. Se ele responder, então que o meu Deus seja o Deus de Israel. Elias confronta o povo. Elias vai de encontro com a degradação ali, o que estava causando todo o mal naquele lugar, porque existem problemas na nossa vida, que nós temos que ir na raiz do problema, nós temos que trabalhar na raiz do problema. Elias vai na raiz do problema. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí então, quando vem os profetas e eles começam a fazer aqueles rituais, como vocês já conhecem, muitos já conhecem essa passagem. Aí vai passando o horário, vai passando o tempo, e aí Elias vê que aquilo não está dando nada, ele já sabia. E aí ele fala assim, já era mais ou menos quase meio-dia, e ele diz: então agora eu vou clamar o meu Deus. Só que antes de Elias clamar o Deus de Israel, Elias primeiro reconstrói o altar. Queridos, existem pessoas que têm clamado por milagres, mas não têm recebido a resposta do Senhor, porque têm clamado pelo milagre sem restaurar o altar. O altar está quebrado. O altar é lugar de relacionamento com Deus. O altar é o lugar onde você tem um encontro com Deus. O altar é o lugar onde o Senhor recebe as suas ofertas. Quando você se coloca para orar, quando você se apresenta diante do Senhor, este altar que está dentro de você fica exposto ao Senhor. Aleluia. O altar estava quebrado. Elias não clama a Deus antes de restaurar o altar. Se o altar está quebrado, o relacionamento com Deus está comprometido, está rompido também. E então você vai clamar, você vai buscar pelo milagre, e muitas vezes você não vai ter a resposta, e você vai ficar triste com Deus, e você vai ficar frustrado, e vai dizer: pastora, mas eu tenho buscado, pastora, mas eu tenho orado, pastora, eu tenho feito campanhas na igreja, mas eu não tenho obtido a resposta. Por quê? O Senhor não me ama? O Senhor não está me vendo? E o Senhor só está dizendo: filho, restaura o altar, porque é o lugar de encontro, é onde eu encontro com você. Aleluia. Aleluia. E aí depois que Elias restaura este altar, Elias então clama ao Senhor. E quando Elias clama ao Senhor, o Senhor responde a oração de Elias. E quando o Senhor responde a oração de Elias, então todo o povo de Israel reconhece e declara: somente Deus é o Senhor. Somente Deus é o Senhor. Aleluia. Somente Deus é o Senhor. Aleluia. E quando tudo isso acontece, Elias então fala para o rei Acabe: olha, sobe, come e bebe, porque a chuva, ouça o ruído de chuva abundante. Querido, o que Deus está dizendo? Que para a chuva abundante ser derramada sobre a sua
vida, que para a chuva te alcançar, existem coisas que você precisa fazer primeiro, precisa reconhecer que Deus é o Senhor, precisa restaurar o altar. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. O povo estava em cima do muro. Elias se coloca diante do povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quantas pessoas hoje em dia estão nessa forma, cocheando entre dois pensamentos, o mundo e Deus, as coisas do mundo e a palavra de Deus, para que o Senhor abençoasse aquele povo, porque Ele diz: bem sei eu que pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. O Senhor queria abençoar, porque o Senhor disse lá atrás: vou eu derramar a chuva. O Senhor só derramou a chuva depois que todas essas coisas foram acertadas diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A chuva veio. E logo depois de tudo isso acontecer, o rei Acabe então faz Jezabel saber de todas as coisas que Elias havia realizado. E então Jezabel manda uma mensagem para Elias e diz: olha, da mesma forma que os profetas morreram, eu também vou te matar. Amanhã mesmo a essa hora, da mesma maneira que eles morreram, eu vou te matar. Então vem a aflição, porque enquanto tudo estava caminhando bem, enquanto Elias tinha o controle da situação, enquanto estava tudo favorável, Elias estava muito bem. Mas quando vem o levante, quando vem a aflição, quando o inimigo se levanta contra Elias, e o Senhor permite, Elias não sabe lidar com a situação. E diz o texto que Elias fica desfalecido no seu ânimo, ao ponto de pedir ao Senhor a morte. Porque na nossa vida não é diferente, irmãos. Quando tudo vai bem, nós estamos cheios de fé. Mas quando tudo vai mal, muitas vezes nós nos colocamos na mesma posição que Elias. Ao invés de nós irmos para cima, nós recuamos para trás. E então o profeta recua. E diz o texto que ele vai para a cidade de Berseba, e lá ele deixa o seu servo e vai para o deserto. E lá no deserto ele encontra uma árvore, um zinho, que seriam arbustos. E ali ele deita debaixo daquele arbustos e ele dorme. E aí vem o anjo e traz o pão recozido na brasa e traz a água na botija e diz para ele: Elias, acorda, levanta e come. Aleluia. E Elias levanta e olha na sua cabeceira e vê ali o alimento. Ele come, mas ele volta a dormir novamente. Muitas vezes nós estamos recebendo do bom alimento, o alimento, a palavra de Deus que te alimenta. A água, a vida, representa o Espírito Santo. Elias estava recebendo o alimento, Elias estava recebendo a vida, mas Elias recebe tudo isso e volta a deitar-se. Deitar-se significa cair para baixo. Era a condição espiritual, emocional de Elias. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí pela segunda vez o anjo cutuca Elias e diz: acorda, levanta, porque muito comprida é a tua caminhada. O que está dizendo o texto? Olha, o tempo do Senhor ainda não se encerrou. O Senhor ainda está trabalhando. A obra ainda não foi concluída. O Senhor está no processo. A situação está difícil. Você tem recebido o alimento, você tem se alimentado, mas aí você diz: pastor, passa alguns dias eu me sinto desfalecido novamente. Eu vou na igreja, recebo do bom alimento, eu recebo a oração dos anjos da igreja, e passam
sinto desfalecido e abatido. Por que isso acontece? Porque, queridos, o alimento, ele te fortalece. O alimento, ele te mantém vivo. Mas o que vai ser o combustível, o que vai impulsionar você a prosseguir, o que vai te dar a motivação, é o encontro, é o impacto da presença de Deus na sua vida. Aleluia. Muitas vezes recebemos o alimento, recebemos a vida, que é a água, a oração, mas está faltando o impacto da presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E aí o anjo vira e diz: levanta. Pela segunda vez ele traz a comida a Elias, e a comida é tão boa que Elias caminha 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Aleluia. Mas novamente ele vai se esconder, vai para a caverna. Aleluia. Esse tempo atrás eu passei uma situação onde eu tive que enfrentar algumas dificuldades na área da minha saúde. E eu fiquei um pouco deprimida, porque já é algo que eu venho lutando com isso já há algum tempo. E aí, eu estava no meu quarto, sentindo uma tristeza muito grande no meu coração, e dizendo: Senhor, muitas vezes nós ministramos a bênção, mas e nós? Senhor, eu preciso. E no estado assim de muita tristeza, eu escorreguei pela virada da minha cama e dobrei os meus joelhos no chão e clamei: Senhor, por que tu não me curas? Por que tu não curas a minha alma, Senhor? Como posso eu ministrar a bênção estando tão necessitada dela? E o Senhor disse: e por que você não sai deste lugar que você está? Oh, canta lá, baixai, anagassubi, andefaz, andecou, barabachai, barabaixai. Aleluia. Muitas vezes estamos clamando para Deus fazer algo que depende muitas vezes de nós mesmos. É um posicionamento, é uma decisão, é ação e reação. Aleluia. Você se coloca de pé e o Senhor age na sua vida, Ele corresponde contigo. É assim que funciona. Porque prostrado, deitado, caído como Elias estava, o Senhor não trabalhou na vida de Elias, o Senhor apenas o manteve. O Senhor só começou a trabalhar na vida de Elias quando Elias se colocou de pé. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí Elias vai para a caverna, e aí vem uma voz, vem a palavra do Senhor e diz assim: Elias, o que fazes aqui? E aí ele se queixa com o Senhor, e ele abre o coração dele, ele expõe a situação ao Senhor, ele diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso do Senhor. Os teus profetas derribaram os altares, só ficou eu, e agora estão querendo me matar. Queridos, o problema aqui já não é mais Jezabel. O problema aqui agora é o coração de Elias. O inimigo, o teu inimigo não é problema para Deus. Mas muitas vezes o teu coração se torna um problema para Deus, um impedimento, uma barreira, um obstáculo para que o Senhor venha derramar a bênção, o impacto da presença dele sobre a sua vida. Aleluia. O Senhor manteve Elias vivo, mas Elias precisava de algo mais: a presença. Aleluia. Então vai dizer o texto que o Senhor envia um grande vento. Imagine vocês, um vento tão forte ao ponto de partir ao meio uma rocha. E ainda assim Elias não sai para fora. Uma manifestação do Senhor, porque diz o texto que o Senhor não estava no ventre.
E aí depois diz o texto que o Senhor manda um terremoto, o Senhor move as placas tectônicas ali, e ainda assim Elias não sai para fora. E diz o texto que o Senhor não estava no terremoto. Uma manifestação da glória de Deus. E aí vai dizer o texto que o Senhor então envia o fogo, e ainda assim Elias não sai para fora da caverna. E o Senhor não estava no fogo, era mais uma manifestação do poder e da glória de Deus, porque o Senhor queria atrair o profeta para fora. O Senhor estava ali querendo resgatar o coração do profeta. Então o Senhor envia o vento, o Senhor envia o terremoto, o Senhor envia o fogo, porque o Senhor não mede esforços para te resgatar, para resgatar o teu coração, para mudar a tua história, para transformar, para fazer tudo novo. O Senhor não mede esforços, se for preciso enviar o vento para rachar uma rocha no meio do dia, se for possível mexer com as placas tectônicas, Ele vai mover. Se for preciso enviar fogo do céu, Ele vai enviar, só por amor a você. Aleluia. Oh, glória. E diz o texto que quando acontecem essas três manifestações da glória de Deus, aleluia, então ouve-se um murmúrio. Em algumas traduções, uma voz muito suave, como uma brisa, uma voz mansa, uma voz delicada. Todas as manifestações não foram suficientes para tirar o profeta da caverna, para atrair o profeta para fora, mas foi o suficiente para lembrar o profeta da glória de Deus, da grandeza de Deus, porque no momento da aflição, a aflição veio para roubar o foco, a aflição veio para roubar a visão, a aflição veio para roubar a motivação do profeta. Então o Senhor precisou manifestar o seu poder para que o profeta se lembrasse de quem era Deus na vida dele. Porque muitas vezes nas aflições nós nos esquecemos de quem é Deus nas nossas vidas. Aleluia. E aí quando ele ouve essa voz mansa, suave, delicada, então diz o texto que ele pega o seu manto, coloca sobre o seu rosto, se levanta e vai para fora. Ele se coloca para fora. Aleluia. A voz do Senhor atraiu Elias para fora. Enquanto tudo estava bem, Elias tinha a ação de Deus. Quando a aflição veio, então Elias teve a manifestação da glória de Deus. Mas é quando ele se levanta, é quando ele se coloca para fora, é que ele tem um encontro com Deus. Porque aí vai dizer o texto que já não é a palavra do Senhor que veio a Elias, mas é a voz. Aonde tem a voz, tem a presença. Oh, glória a Deus! Aonde tem a voz do Senhor, a presença do Senhor. O que você precisa é de um encontro. O que você precisa é sair da caverna, é sair deste lugar escuro, é sair deste lugar onde você não consegue enxergar, onde você não consegue se lembrar de quem é Deus na sua vida. Aleluia. Saia agora fora e tenha um encontro com Deus e sinta agora o impacto da presença de Deus. Aleluia. E depois que ele ouve a voz e o Senhor se dirige diretamente a Elias, aí vai dizer o texto que o Senhor diz para ele: Elias, levanta e vai. O Senhor manda ele voltar para o foco. O Senhor manda ele voltar para a missão. O Senhor manda ele voltar para o projeto, porque o projeto ainda não estava concluído, apesar de tudo isso que estava acontecendo. Aleluia. O Senhor manda ele voltar, porque após o encontro da presença, após o impacto da presença do Senhor, então Elias está curado. Então Elias levanta, retoma o curso,
glorificado e exaltado é o teu nome. Aleluia. Saia para fora para viver o teu milagre. Diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus.